Sejam louvados Jesus e Maria em nossos corações agradecidos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, com grande alegria, damos início ao primeiro simpósio mariano de Nossa Senhora das Lágrimas. Com muita alegria no coração, queremos acolher a você que está em casa, que vai viver conosco estes 3 dias de aprofundamento, de escuta eclesial e, é claro, de muita oração, juntos na companhia dela, nossa mãe e riqueza, Nossa Senhora das Lágrimas. Eu me chamo Fabrício Aquino, eu sou o coordenador aqui do Apostolado de Nossa Senhora das Lágrimas, e nesta noite estarei com você, mediando este nosso primeiro encontro de hoje. E já para podermos começar com os dois pés, digamos assim, eu quero interagir com você, você que está em casa, você que está aí já aqui no YouTube do nosso apostolado, participando, interagindo conosco, você de perto, você de longe, você daqui do Brasil e fora do Brasil, eu já quero interagir com você e desejar a você um bom simpósio. Uma boa noite a você que está nos acompanhando. Quero mandar um abraço aqui para a Cris, que reza conosco. Deus abençoe. Cirlei, Mari Flor, Marcinha, Aline. São tantos irmãos e irmãs que estão aqui já rezando, participando conosco nesta grande expectativa da primeira noite do nosso simpósio. Olha só, você que está interagindo conosco aqui no chat, fala para a gente de onde você é, qual que é a sua paróquia, qual que é a sua cidade, se você faz parte de algum apostolado vinculado à sua paróquia, ou se você faz o apostolado de maneira individual. Enfim, vamos interagir conosco nesta transmissão, porque já, Padre Luiz Fabiano, nosso convidado de hoje, estará conosco para esta primeira noite do nosso simpósio. Eu quero mandar um abraço aqui para Isa, que é da onde? De Descalvado, São Paulo. Olha só, o povo lá da terra do Padre Fabiano, já aqui presente. A Ellen Salvador também fala conosco de Descalvado, São Paulo. A Alexandra de São José dos Campos, um abraço, irmã, Deus abençoe. Muitos comentários estão chegando, vamos interagindo, manda para a gente qual que é a sua comunidade, sua paróquia, sua diocese, sua cidade. Também a Ana Clara está participando conosco, ela que é lá de Ribeirão Preto, São Paulo. A Mari Flor, que é daqui de Curitiba, seja bem-vinda, Mari Flor, do nosso apostolado. Também quero mandar um abraço para Ana Carolina, que fala conosco de Itarema, Ceará, Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Também o perfil @hello está rezando conosco, participando conosco, que também é de Descalvado. Seja bem-vinda também, Vera, ela está aqui rezando conosco, participando conosco. A Mari Flor, que é daqui de Curitiba, do nosso apostolado, Paróquia Nossa Senhora das Mercês. Também a Aline Pavan, de Itápolis, São Paulo. Tiago Mendonça, de Descalvado, São Paulo. Daniela e tantos outros irmãos. Continue interagindo comigo, porque enquanto você vai interagindo aqui no chat, eu quero convidar você para a seguinte dinâmica que vai acontecer hoje durante o nosso primeiro encontro do simpósio. Nós faremos, no final desse simpósio, um sorteio de 2 brindes muito especiais para aqueles que participarem da nossa dinâmica no decorrer do nosso simpósio. Nós queremos sortear esses 2 devocionários de Nossa Senhora das Lágrimas, então serão 2 ganhadores. Esse devocionário, organizado pela Rita Elisa Seda, da editora Santuário, pode ser seu. Mas para que ele seja seu, teremos 2 ganhadores. Nós teremos a seguinte dinâmica. A cada dia do nosso simpósio, nós vamos, no início e no final do simpósio, o mediador, hoje eu, amanhã será uma outra pessoa que estará aqui, nós vamos dizer a você a frase-chave da noite. Então, essa frase, ela será repetida em alguns momentos dos nossos encontros no simpósio. Por exemplo,
neste exato momento, eu vou dizer a primeira chave, a primeira frase-chave do nosso simpósio de hoje. Então, a frase-chave será Maria na Palavra de Deus. Amanhã, nós teremos uma outra frase-chave e também na quarta-feira. A cada dia, quando encerrarmos o nosso simpósio, o encontro, no caso de hoje, nós vamos lá no grupo dos inscritos, tá? Que, inclusive, o link vai estar aqui no chat daqui a pouco. Se você não estiver no grupo, nós vamos lá e vamos abrir uma enquete perguntando a você qual que foi a palavra-chave, a frase-chave. Nós vamos deixar 3 frases. Você vai ter que votar na frase correta daquele dia, de hoje e de amanhã e de quarta. Você votando, nós vamos computar ali a sua participação, vamos validar a sua participação através do chat lá, melhor, através da enquete que nós vamos abrir lá no grupo do simpósio, tá bem? Então, fique atento. A primeira palavra-chave já é frase-chave Maria na Palavra de Deus. Marca aí algum lugar no seu caderno, porque quando terminar o simpósio hoje, você vai para o grupo e vai marcar a resposta certa. Quanto mais respostas certas você tiver, mais chances você tem de ganhar. Olha, aqui você vai receber na sua casa de presente, né? Esse devocionário pode ser sim. Então, serão 2 contemplados, tá bem? O sorteio será feito depois lá no grupo do simpósio, tá? Então, já vou aproveitar aqui e já vou colocar para você nos comentários o link do simpósio, para que você não deixe de participar lá da enquete para validar a sua participação. Tá bem? Nós estamos no horário, enquanto isso o pessoal está chegando. Quero convidar você também para que você compartilhe aí com os irmãos, até mesmo aqueles que não se inscreveram da sua pastoral, aí do seu apostolado. Chama o vizinho, chame os amigos, vamos todos juntos, vamos participar desta primeira noite do primeiro simpósio de Nossa Senhora das Lágrimas. Olha só, para você que está aqui com a gente no chat do YouTube, eu acabei de colocar no chat o link do grupo. Clica nesse link, entra no grupo, para depois você votar lá na enquete, na frase-chave de hoje, para validar a sua primeira participação no sorteio. Tá bem? Eu quero também, mais uma vez, interagir com você e convidar você para que você possa compartilhar também a nossa transmissão e continue enviando aqui no chat a sua cidade, de onde você fala também. Olha só, a Sidneide Almeida está dizendo aqui que ela já compartilhou. Muito obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Quero mandar um abraço também, aproveitando, para Adriana Bordon. Ela é de Descalvado, bem-vinda. Renata Pires, Santuário Nossa Senhora do Belém. Descalvado está aqui em peso. Deus seja louvado. Quero também mandar um abraço para Ana Helena de Descalvado. O pessoal já está comentando aqui no chat a frase-chave, que é Maria na Palavra de Deus. Então, decora aí para depois você ir lá na enquete no grupo, tá bem? Eu vou fixar aqui, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Pronto. No chat, eu acabei de fixar o link do grupo, para você não esquecer de entrar nele. Entre nele para você participar dessa dinâmica, porque quem sabe você possa receber aí na sua casa, ó, esse devocionário para você conhecer a devoção, rezar mais ainda com nossa mãe e riqueza. Meus irmãos, dados os avisos iniciais, vamos então para a nossa primeira colocação desta noite. Com muita alegria, nós vamos nos debruçar na palavra de Deus, vamos também nos debruçar naquilo que o magistério da igreja tem a nos dizer sobre a figura de Maria, no caso, amanhã, e na quarta-feira nós vamos colocar o nosso coração à disposição do Senhor numa linda noite de oração. Mas hoje estará conosco o Padre Luiz Fabiano
Maranata, ele que é reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora do Belém de Descalvado, São Paulo, da Diocese de Limeira, São Paulo. Então vamos com muita alegria acolhê-lo desde já. Padre Luiz Fabiano, seja muito bem-vindo para o nosso primeiro dia do Simpósio Mariano. Olá, Fabrício, que alegria poder estar aqui nesta noite. E agora quero acolher também todos aqueles que dos mais diferentes lugares do nosso país se unem a nós nesta bonita devoção a Nossa Senhora das Lágrimas, meditando sobre a figura de Maria, mulher da Palavra de Deus, mulher do Gênesis ao Apocalipse. Desde já, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora esteja conosco, nos guiando nesta noite tão especial de nossas vidas. Muito obrigado desde já pelo seu sim, Padre. Então, o senhor fique bem à vontade, nós estaremos aqui lembrando, você que está interagindo conosco aqui no chat, enquanto o Padre fará a sua abordagem, a sua colocação do tema de hoje que ele vai apresentar, você é convidado a enviar também perguntas dentro da temática que será abordada. Porque no finalzinho nós vamos abrir alguns minutinhos para que o padre possa responder algumas perguntas. Nós estamos aqui, eu e também os irmãos lá do Apostolado de Descalvado, as amigas de Nossa Senhora das Lágrimas de Brasília e também o Apostolado de Ribeirão Preto. Nós estamos aqui atentos ao chat para coletar essas perguntas para o padre no final interagir com você. Tá bem? Então, padre, com o senhor, fique à vontade. Muito obrigado. Eu só gostaria de dizer, antes do tema específico, Fabrício, que falar de Maria, antes de ter um interesse como disciplina teológica, a Mariologia, eu quero dizer que é antes uma disciplina de vida para mim. É uma disciplina de que foi educado na fé de Nossa Senhora, vendo os meus pais rezarem o terço, em momentos, sobretudo, de dificuldades, quando a gente morava na zona rural de Limeira, quando nós tínhamos falecimento na família, quando nós estávamos passando por dificuldades da falta da chuva. Então, a gente aprendeu a crescer nos passos e na educação da escola de Nossa Senhora. E eu devo dizer que toda a minha vida, a minha vocação, ela está profundamente atrelada à Nossa Senhora. Minha vocação nasceu numa paróquia mariana, Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Limeira. Hoje estou trabalhando em Descalvado, uma cidade que, segundo o IBGE, é a mais católica da diocese e uma cidade inteiramente consagrada à Nossa Senhora do Belém. Então eu digo que Nossa Senhora me acompanha desde o ventre materno e tive a graça de nascer no dia dedicado a Nossa Senhora das Lágrimas, 8 de março. Então, para mim, um motivo de especial alegria poder estar aqui esta noite e conversar um pouquinho sobre aquilo que, antes de ser interesse teológico, é, antes de tudo, um interesse de vida, de devoção. E quando tive a oportunidade de trazer para a cidade o apostolado, não pensei duas vezes, né? Mesmo conhecendo superficialmente a história, então me vi na necessidade de aprofundar e, sobretudo, pelas promessas de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, eu disse, é algo que pode contribuir muito para a edificação da fé em toda a nossa cidade. E vemos, né, esse apostolado crescer dia a dia, vemos esse apostolado ganhar forma nas mais diferentes dioceses do nosso país. Então, um motivo de grata alegria para a minha vida sacerdotal. Pois bem, fui convidado para falar um pouquinho sobre um tema que nós trabalhamos lá no nosso retiro em Campinas. E naquele dia nós falávamos justamente Maria, mulher da Escritura, da Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Eu devo dizer que, antes de mais nada, é necessário que a gente possa fixar um pouquinho neste termo mulher, mulher da Escritura. Mulher, na Sagrada Escritura,
vai muito além de uma terminologia puramente biológica. Mulher, na Sagrada Escritura, ela traz um profundo sentido espiritual, místico, teológico, simbólico. Então, quando nós falamos de Maria, a mulher da palavra, a mulher de Gênesis a Apocalipse, nós estamos trazendo para a reflexão toda a profundidade deste termo mulher. E aí nos recordamos daquele momento em que na cruz Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. O próprio Jesus traz então na sua fala toda essa carga mística, espiritual, simbólica para esse termo mulher, né? Então vamos olhar para ela com este olhar místico. E quando eu falo místico, nós precisamos compreender algo totalmente diferente de misticismo, né? Quando eu falo místico, eu estou trazendo aquele sentido dos padres da igreja, da patrística, que é olhar a realidade e ver para o que está além dela. Então, quando nós falamos em um olhar místico, nós estamos falando de um olhar que para grandes padres da igreja, da patrística, era algo comum, era algo que fazia parte do convívio e dos estudos teológicos e bíblicos, né? Então, trazer esta visão mística para o nosso tema, com certeza irá nos ajudar. Quando nós falamos de uma mulher jovem, prometida em casamento a um homem, feita pelas mãos de Deus como alguém imaculada e que é visitada por um anjo, muitas vezes nos vem, então, em primeiro momento, à nossa mente a imagem de Maria. Só que como nós estamos falando, hoje a nossa reflexão ela é de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do Antigo para o Novo Testamento. Então, nós não pensamos num primeiro momento na imagem, na figura de Maria, mas olhamos para a imagem de Eva, criada de forma imaculada, prometida em casamento a Adão e que também foi visitada por um anjo, mas agora Satanás. E essa visita veio justamente para deturpar toda aquela harmonia que antes Deus havia criado em seu jardim. Então, esta mulher, ela cede com Adão à tentação. Com isso, comem do fruto proibido, e não vamos achar aqui que é maçã, porque não existe maçã na Sagrada Escritura, não é? Mas é o fruto de querer ser igual ou superior a Deus. Então, esta mulher que com Adão come do fruto proibido, faz com que o pecado, a morte, a desordem entre no jardim de Éden, no jardim que era para ser das delícias. E a consequência disso nós já sabemos, né? Foram expulsos deste paraíso porque desobedeceram. Eva quis tomar para si o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando os padres da igreja olham então para essa realidade, imediatamente nós somos levados a uma segunda reflexão, de que Deus certamente, quando pensou a criação, por ser onipotente, onipresente, onisciente, ele sabia do que poderia acontecer. Então quis a sua divina providência preparar a recriação daquilo que havia criado com tanto amor, com tanto carinho. Então, muitos séculos depois, novamente, uma jovem, imaculada, prometida em casamento, agora a José, é visitada por um anjo, e agora Gabriel, e ela aceita não tomar o fruto para si, mas oferecer o fruto do seu ventre. O fruto do seu ventre, que é Jesus, pela nossa salvação. E agora sim, nós olhamos então para a imagem de Maria. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos então para essa
contraposição de Maria e de Eva, nós entendemos por que desde o início, e sobretudo os padres da igreja, chamam Maria de nova Eva, chamam o Cristo de o novo Adão. Porque agora, quando ela oferece o fruto do seu ventre, as coisas começam a ser recriadas segundo a vontade, a misericórdia, a benevolência de nosso Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que quando então nós olhamos para todo o Antigo Testamento e vemos todas aquelas figuras de mulher que lá estão, como Débora, Ruth, nós vemos que eram profecias daquilo que viria a ser a mãe do Salvador, aquilo que viria a ser Nossa Senhora. Então, hoje, quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para a figura de Maria como nova Eva, nós vemos que Antigo e Novo Testamento se complementam. O Antigo e o Novo Testamento nós podemos olhar como a promessa e o cumprimento da promessa, através então deste sim generoso de Nossa Senhora, deste sim generoso de nossa mãe Maria Santíssima. Vemos que Maria então foi preparada por Deus desde toda a eternidade. Sabemos que os pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santa Ana, eram de idade avançada. E isso nós encontramos em textos apócrifos, como o proto-evangelho de São Tiago. E por serem idosos, não tinham filhos e desejavam um filho, desejavam a continuidade da hereditariedade, os laços familiares. E sabemos que, para a cultura judaica, não ter filhos é sinal de humilhação pública. Então, fazem um voto a Deus, fazem uma promessa de que, se Deus pudesse agraciá-los com um filho ou uma filha, eles levariam e ofertariam no templo aquela criança para que pudessem servir a Deus dia e noite. E assim, segundo uma antiga memória litúrgica da igreja, a apresentação de Nossa Senhora, nós vemos justamente isso. Por volta dos 3, 4 anos, essa criança então é levada para o templo para lá ser educada na fé. Sabíamos que a primeira menstruação, a mulher tinha que sair e se casar, né? Então, Maria chega nesta idade. E quando sai, como arrumar um casamento se há um voto anterior? Se há um voto de serviço a Deus de forma integral, de consagração de uma pessoa? Então, precisariam encontrar alguém que respeitasse profundamente o voto desta mulher. Então, diz a tradição, e certa vez ouvi isso lá em Israel mesmo, através de um dos guias que nos acompanhava o nosso grupo, de que a escolha de São José foi inspiração do Espírito Santo. A união dessas duas almas já foi ação de Deus. Então, colocaram para testar se realmente São José era digno de ser o pai, o marido de Maria, colocaram um galho de nardo na sua mão, ou o lírio seco, e esse lírio floresceu. Então ali foi um sinal. E também diz a tradição da igreja que uma pomba apareceu sobre São José neste momento, né? Uma imagem tão bonita de nós vermos, de nós contemplarmos, né? Então ali tiveram a certeza de que esse casamento deveria acontecer. Então eles se casam, e é justamente neste momento do acerto primeiro do casamento que Maria se encontra grávida, né? Algumas pessoas dizem que São José ficou triste, decepcionado e achou que Maria o teria traído, por isso pensou abandoná-la em segredo, e sabemos que não é nada disso. Ele sabia do voto, ele sabia quem era aquela mulher, e a gente não pode esquecer que na saudação do anjo, ela disse para o anjo: mas como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum, né? E já ali já havia o compromisso do matrimônio. Então
os dois já poderiam ter vida marital. Então ali nós vemos a graça divina que conduz tudo. Nós vemos então ali que São José sabia dos planos divinos, sabia que o que estava acontecendo era algo de extraordinário. E quando ele pensa em deixá-la em segredo, não era por abandoná-la, mas talvez para atrair sobre si a culpa do abandono. Então, o anjo aparece também, assim como Maria, a José, e pede a José que não abandonasse Maria e que pudesse acolhê-la com aquela criança no ventre. E José, nós sabemos, ele é o pai adotivo de Jesus, é o pai, por quê? Porque é o pai quem dá nome, e é ele quem dá o nome de Jesus. Então se torna custódio da Sagrada Família. Vemos então que, pelo sim generoso desses dois, a criação que lá no Gênesis estava deturpada, agora ela começa a ser colocada no seu devido lugar, na sua devida ordem, né? Vemos Deus recriando. E eu, particularmente, uma vez ouvi num retiro, uma meditação, de que o jardim do Éden é um arquétipo da alma humana. E que bonito para nós imaginarmos que Deus desce para passear na nossa alma e deseja encontrar a alma com a ordem característica da sua criação. Então, é um momento onde nós contemplamos a infinita bondade e a misericórdia. Maria, então, é aquela que oferece o fruto do seu ventre pela nossa salvação. Maria traz a salvação e a ordem da criação pelo seu sim tão generoso. Só que Maria não tem só como imagem ser a nova Eva. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, outra imagem bastante forte nós podemos ver como imagem, profecia do que seria Maria. E eu gosto sempre de trazer para as nossas reflexões, para os nossos encontros, esta imagem. Aquela imagem da sarça ardente que não se consome diante de Moisés. E aquilo instiga Moisés, aquilo o deixa profundamente intrigado, como pode algo incandescente não se consumir. Vejam que também com um olhar místico, nós vemos ali a imagem de Maria, que continuou virgem antes, durante e depois do parto. Aquilo não a consumiu, pelo contrário, não é? Continuou intacta. Essa imagem da sarça ardente também é muito bonita para nós refletirmos como imagem de Maria, desta mulher, na Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Só que também nós temos outras imagens, e uma muito grande, muito forte, muito especial, é a Arca da Aliança no Antigo Testamento. Vejam que a arca era uma caixa de madeira, revestida em ouro puro. E essa caixa revestida em ouro puro foi feita com a madeira de acácia. Uma vez perguntei para um artesão que trabalha madeira, por que muitos artesãos gostam de trabalhar com a madeira de acácia? E a resposta dele foi que é uma madeira nobre, é uma madeira bela, uma madeira resistente à água e a cupim. Só que é uma madeira fácil de trabalhar, sensível ao formão, às ferramentas daquele que a manuseia. Então, a Arca da Aliança foi construída com madeira de acácia, revestida de ouro puro. Foi ornada com querubins sobre a sua tampa. E dentro dessa arca foi colocado um jarro com o maná do deserto, as tábuas da lei que Moisés recebeu e também o cajado de Araão. Vemos ali, então, meus irmãos, a arca como sendo o sinal da presença de Deus junto do seu povo. A arca da aliança era a presença de Deus que conduzia o seu povo em todos os momentos. Então, quando nós olhamos para a arca,
nós vemos também ali a imagem de Maria. Por isso ela é também chamada de Arca da Nova Aliança. Vejam então a comparação. Em 2 Samuel, capítulo 6, nós podemos observar exatamente isso. Davi levanta-se e vai. Em Lucas 1, 36, Maria levanta-se e vai. Em 2 Samuel 6, 9, uma pergunta intriga. Como virá a mim a arca do Senhor? Em Lucas 1, 43, uma pergunta muito parecida. Como virá a mim a mãe do meu Senhor? E depois, em 2 Samuel 6,14, Davi dança em torno da arca com todas as suas forças, com toda a sua alegria, porque estava da arca que trazia o próprio Deus para a sua casa. Em Lucas 1, quando Isabel ouve a saudação de Maria, é a criança no ventre de Isabel que salta de alegria. A criança no ventre de Isabel é São João Batista. Em 2 Samuel 6, 22, nós vemos a Arca da Aliança na casa de Obed-edom, e lá ela fica por 3 meses. Em Lucas 1, 56, Maria ficou 3 meses com Isabel. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que existe um teólogo, ex-pastor luterano, que trabalhou muito, Scott Hahn, esse tema de Maria. E aí, quando ele olha para essa comparação de Maria como a Arca da Aliança, o que ele vê? Para o conteúdo da arca. Dentro haviam as tábuas de pedra com a lei. Maria traz no seu ventre a nova lei, a lei do amor. Então, a lei inscrita na carne. O jarro com o maná do deserto, que era o alimento que Deus dava ao seu povo, vemos Maria trazendo o pão da vida, o pão que desceu do céu para o encontro de cada um de nós. O cajado de Arão, lá dentro da arca, simbolizava o primeiro grande sacerdote do povo de Deus. E agora nós vemos Maria trazendo no seu ventre o sumo e eterno sacerdote, aquele que vai instituir a Eucaristia e será ao mesmo tempo altar e cordeiro e sacerdote. Por isso nós falamos de Jesus como sumo e eterno sacerdote. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que ainda no Êxodo, ainda referente à Arca da Aliança, em Êxodo 40, 34, 35. A arca era constantemente coberta pela glória de Deus, isso visivelmente através de uma nuvem que envolvia o lugar onde a arca estava. Só que no meio do Antigo Testamento, a arca desaparece. Quando o anjo aparece a Maria e ela pergunta, mas como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? E o Espírito Santo de Deus a cobre com a sua sombra. Maria, ali, é a arca que no Antigo Testamento era coberta pela graça divina. Vemos então que ao desaparecer essa arca no meio do Antigo Testamento, ela vai aparecer lá no final do Novo, no livro de Apocalipse. São João, no capítulo 11, descreve o quê? Apareceu no céu um grande sinal, a Arca da Aliança, que depois em Apocalipse 12, ele identifica essa Arca da Aliança como a mulher que estava vestida de sol. Vejam então o porquê Maria é a Arca da Aliança. E eu acredito que esse é um dos símbolos mais fortes que liga constantemente o Antigo ao Novo Testamento.
Vejam que não precisa mais o maná. Maria agora traz aquele que vai ser o pão da vida. E é bom nós lembrarmos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que quando Jesus diz eu sou o pão da vida, esse termo vida no Evangelho não é do grego bios, de vida biológica meramente humana, mas o termo que está lá é zoé. Zoé significa vida divina, uma vida sobrenatural. Então Maria é aquela que traz em si, no seu ventre, o pão da vida. Aí sim, o verdadeiro maná. Por isso Jesus se fez pão. Por isso que Jesus se fez Eucaristia. Por isso que em todas as aparições, praticamente de Nossa Senhora, nós vemos o seu grande clamor por penitência, conversão, participação da Eucaristia. Quando nós olhamos para a instituição da Eucaristia, nós vemos também algo de extraordinário. Vemos algo assim que realmente pode transformar profundamente nossas vidas. Vemos que a Eucaristia foi instituída por Jesus dentro de uma ceia. Essa ceia era a Páscoa dos judeus. Em que consiste a Páscoa dos judeus? Na celebração do Seder, ou como popularmente é conhecido, Hagadá, só que Hagadá é um trecho desta celebração que é ao mesmo tempo uma janta, um jantar. Então, durante essa janta, em que os judeus celebram a memória da libertação da escravidão do seu povo no deserto, entrando para a terra prometida, essa celebração ela tem ao longo dela 4 cálices de vinho para serem tomados. O primeiro cálice é o da santificação. E que é esse cálice da santificação? É para lembrar a separação que Deus faz com o seu povo. O grande chamado de Israel a ser povo de Deus. O segundo cálice é o cálice do juízo. E esse cálice do juízo, quando ele é tomado dentro da ceia pascal judaica, lembram as pragas do Egito. Aquelas pragas que acometeram os egípcios para tocar o coração do faraó, e a cada uma delas o coração do faraó se endurecia cada vez mais. Então, esse segundo cálice do juízo divino. O terceiro cálice é o da redenção. Neste cálice da redenção, a celebração lembra o quê? A libertação do povo passando pelas águas do Mar Vermelho. É neste momento da celebração que Jesus institui a Eucaristia. Este é o cálice da nova e eterna aliança. É neste momento da celebração que Jesus institui a Eucaristia. Aí eu disse no início que eram 4 cálices. E o quarto cálice? O quarto cálice é o da consumação. E esse cálice da consumação, quando tomada, vinha com um misto de grande alegria, porque era uma alegria carregada de esperança pela vinda do Messias. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, alguém pode estar perguntando, mas Jesus não tomou o quarto cálice? Lembremos da cruz, do Calvário. É na cruz que Jesus disse, tenho sede, e deram a esponja embebida em vinagre. E ali ele disse, tudo está consumado. Vejam que Jesus, então, institui no terceiro cálice a Eucaristia, para depois, no quarto cálice, consumar a redenção, a recriação da própria criação. E quando nós olhamos para um relato como esse, para aquilo que ele realmente significa na nossa vida, nós podemos com certeza olhar para o sim de Maria.
para o sim, e olhar que toda a trajetória de Antigo Testamento foi trilhada segundo os planos divinos, justamente para que chegasse a hora daquela em que diria sim ao projeto de Deus. Por isso, o termo mulher da Escritura não pode ser reduzido apenas ao dado biológico, mas traz consigo toda essa carga teológica, toda essa carga espiritual, de tudo que Maria foi preparada para ser, para nos revelar, para nos conduzir. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a patrística nos ajuda muito quando nós estudamos a patrística a desenvolver essa visão mística e espiritual dos textos sagrados. Sobretudo padres como Agostinho tinham como que praticamente natural essa visão sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, vamos neste tempo em que nós vivemos e que nos é cada vez maior o desafio de viver profundamente a nossa fé, olhar para a Sagrada Escritura, para aquilo que o Senhor fez por nós, para também nos recriar. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, alguns dados são importantes de nós recordarmos. Só no Novo Testamento são 152 versículos que falam desta mulher, falam de Maria. É claro que os que mais falam é Lucas, 90 vezes, 89 vezes no Evangelho e uma vez no Atos dos Apóstolos. Depois, o que menos fala é João, apenas 2 vezes. As bodas de Caná, no capítulo 2, onde ali nós vemos o primeiro sinal de Jesus, o início da sua vida pública, e depois Maria aos pés da cruz, capítulo 19. A gente pode dizer assim, nossa, mas João, com tantos símbolos, uma riqueza no seu modo de escrever, não poderia ter falado mais? Penso que não. Ele fala de Maria no início da vida pública de Jesus e no final, ou seja, Maria do começo ao fim da vida terrena de Jesus. E quando nós olhamos para a cena do Calvário, de modo especial, como já mencionei aqui, nós vemos então que é vontade do coração de Jesus que nós tenhamos essa mulher das Escrituras também como mãe da igreja, mãe de todos nós. Maria gerou Jesus. Jesus é a cabeça da igreja, né? E como diz São Luís Grignon de Montfort, seria uma profunda aberração a cabeça existir fora de um corpo existir sem cabeça. Então, se Maria deu à luz a cabeça da igreja, ela dá à luz também à própria igreja. Ela dá à luz a todos nós. Por isso, a igreja tem agora um dia, uma festa depois de Pentecostes, Maria, a mãe da igreja, justamente para nos recordar este profundo mistério de fé, que seriam necessários mais do que 1 hora, 45 minutos, mais do que uma semana, um mês, para a gente poder entender a profundidade de todo esse tema, da riqueza deste tema. Então, lá do alto da cruz, Jesus olha para o discípulo e diz: eis aí a tua mãe. E depois diz: mulher, eis aí o teu filho. E depois João leva Maria consigo, leva Maria para sua casa, para a igreja. Casa é um bonito símbolo eclesiológico, um símbolo de comunidade. Então, Maria, ela é levada como mãe para a igreja. Então, não é uma devoção que eu gosto, que eu inventei, que o Papa inventou. Não. O próprio coração traspassado, misericordioso de nosso Senhor
desejou que Maria fosse a mãe da igreja. Por isso, tantos títulos e tantas experiências de fé ao longo da história e em todo o mundo com esta mulher da palavra, com esta mulher que está presente de Gênesis ao Apocalipse. Essa mulher, invocada como Nossa Senhora das Lágrimas, mas também como minha paróquia de origem, Nossa Senhora Aparecida, mas também Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe e tantos outros títulos dedicados a esta mulher. A esta mulher que tinha uma virtude que nunca é demais nós recordarmos e suplicarmos na nossa vida de oração. Qual é essa virtude, Padre? A virtude da humildade. Humildade, eu gosto sempre de buscar a origem desta palavra. E aí nós temos duas possibilidades. Do latim, humus, terra, e do grego, tapeinos, daí a palavra tapete. Justamente, seja no grego, seja no latim, nós nos lembramos que humildade é pequenez. É reconhecer a necessidade diária que nós temos de Deus. De que essa sede que nós temos e nascemos, nós não vamos aplacá-la no mundo, mas nas coisas divinas. Por isso que no cântico do Magnificat, Maria disse: o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Deus, quando olha para alguém humilde, o seu olhar benevolente, com certeza, é pleno. Em contrapartida, para evitar e desviar o olhar de Deus, basta nós nos preenchermos de soberba, de orgulho. E isso desvia o olhar de Deus. E como a própria palavra diz, Deus resiste aos soberbos. Então, quando nós olhamos para Maria, quando nós contemplamos aquilo que ela é, aquilo que ela significa, a forma como a igreja a vê, nós também podemos ver a profundidade deste mistério de fé. Olhamos para as mais diferentes devoções de Maria e vemos diante de nós a palavra aplicada no nosso dia a dia. O olhar de Deus sobre Maria é o olhar de Deus sobre a sua igreja, porque na palavra a imagem da mulher de Maria é também a imagem da igreja, é a imagem de todos nós. Então, nós também, se desejamos esse olhar benevolente sobre nós, tenhamos o mesmo olhar de Maria, o mesmo coração de Maria. Por isso, eu gosto muito de uma obra que se chama A Imitação de Maria, de Padre Luiz Erlan. E nesse livro nós buscamos diariamente, assim como na imitação de Cristo, colocar em prática essas virtudes. Mas existem outros livros que colaboram justamente para esse tema, que é o livro de Joseph Ratzinger, antes de ser Papa, Maria, a Primeira Igreja. Também um livro denominado Na Escola de Maria, de André Damiano. E também Santo Tomás de Aquino, que escreve Saudação Angélica. Porque durante esses primeiros séculos da igreja, nunca foi problema para a igreja a imagem de Maria, a mulher intercessora. Esse é um problema teológico que surge no segundo milênio, praticamente. E justamente um pensador chamado Duns Scoto, ele pensa Maria e pensa justamente para contrapor aquilo que se estavam dizendo, que se Maria ela não tinha pecado, então se Jesus nasceu para redimir toda a humanidade, o que ele ia redimir em Maria? E Duns Scoto diz o quê? Não, mas há uma forma também de Deus redimir, preservando alguém deste pecado, que é justamente uma das bases que a tradição, o magistério vai utilizar para o dogma da Imaculada Conceição. Então,
olhando para toda essa riqueza, essa tradição da igreja, nós vemos como é bonito ser devoto de Nossa Senhora. Como é bonito a gente debruçar sobre a figura de Maria. Como é importante que nós olhemos para a Sagrada Escritura e busquemos ver desde o Antigo Testamento já a imagem de Maria. Como é possível ver em toda a palavra a presença do Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E como que a gente vê a imagem do Cristo lá no Antigo Testamento? Naquele momento em que Deus vai criar Eva, diz a Escritura que um sono profundo vem sobre Adão, e do seu lado aberto ele tira a mulher de uma costela. Ali nós vemos o Cristo traspassado, de cujo lado está nascendo a igreja, os sacramentos. Não é? Na Arca de Noé, a madeira que salvou a humanidade da destruição total, devemos ver o madeiro de Cristo, o madeiro de nosso Senhor, que salva a humanidade do pecado e da morte eterna. Vemos então, nestas passagens tão profundas, já prefigurações de Cristo e também vemos prefigurações de sua mãe, Maria Santíssima. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que este primeiro dia seja apenas o passar o mel nos nossos lábios para que a gente busque se aprofundar cada vez mais. Que a gente nunca deixe de buscar naquilo que é o grande tesouro da igreja, a sua tradição, a palavra, o magistério, crescer na fé de Nossa Senhora, né? E nós temos visto quantas conversões têm acontecido mediante as devoções a Nossa Senhora. E só por uma curiosidade, esse ano eu estava lendo num destes mecanismos de divulgação de notícias da igreja, que nunca se teve um número tão grande de jovens católicos nos Estados Unidos como hoje. Pela primeira vez, o número de jovens católicos ultrapassa o número de protestantes, algo nunca visto e nem imaginado. Este ano, em uma das dioceses americanas, se não me engano, Washington, terão mais de 1.000 batizados na noite da Páscoa. Então, nós vemos a graça divina, a graça do Senhor acontecendo e, por meio de Maria, a graça chegar a tantos e tantos corações. Só pode criticar Maria quem não a conhece. Só consegue criticar Maria quem não a conhece. Nós conhecemos e cada vez mais a amamos. E claro, como ela mesma disse, ela nunca quis ocupar o lugar de seu filho. Ela sempre foi muito clara e nas bodas ela diz: façam tudo o que ele vos disser. Ela ali já viu o lugar dela dentro dessa história. Então, mas ela é aquela que tem o olhar sensível, o olhar de mãe, de mulher, que organiza, que dinamiza a casa e que vê que eles estavam sem o vinho. Então ela diz: olha, façam o que ele disser. É ela que ao longo da história vai nos dizendo também: façam tudo o que meu filho vos disser. Façam tudo o que ele vos disser, para que tudo saia segundo o coração misericordioso de nosso Senhor, que ao longo dos séculos demonstra a criação e a recriação em todas as coisas que faz. A plenitude de tudo isso nós vamos viver dentro de pouco tempo, vivendo o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ali nós iremos compreender, contemplar a profundidade do sim de Maria, do sim de José e o sim de Jesus, que aceitou carregar a cruz pela nossa salvação. Estamos há muito pouco tempo, então façamos dessa quaresma, desse nosso primeiro simpósio, um momento de retiro também para a nossa vida. Um momento de nos aprofundarmos na escola de Maria, seja a escola litúrgica, seja a escola eclesiológica, mas olharmos para Maria e buscarmos dizer também a Deus o nosso sim, para que o olhar de Deus se volte a nós. A graça divina recaia abundantemente sobre todos nós. Por isso, na ressurreição,
o 8º dia da criação, é o dia em que nós olhamos para tudo isso e podemos afirmar: Deus é misericordioso, Deus é realmente todo-poderoso. E justamente movido por este amor incondicional, suscita na história da salvação homens e mulheres que, com sim a sua generosidade, podem colaborar para o plano salvífico de nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Fabrício, eu espero ter colaborado ao menos um pouquinho nesta noite com esta simples reflexão, mas que seja, como eu disse, um momento de nós nos instigarmos e colocarmos como meta, dentro ainda dessa quaresma, nos debruçarmos sobre a imagem de Maria Santíssima. Espero do fundo do meu coração, dentro da minha limitação humana, ter colaborado em algo com tantas e tantas pessoas que neste momento se unem a nós. Desde já, Padre, o nosso muito obrigado, em nome dos apostolados, devotos de Nossa Senhora das Lágrimas, por esta belíssima e profunda abordagem. Inclusive, aqui nos comentários, as pessoas estão interagindo conosco, dizendo que foi maravilhoso, obrigado pelas palavras. A Regina também agradecendo. E também, Padre, além desse sentimento de gratidão por esse momento tão profundo, nós vamos agora para algumas perguntas que nós coletamos aqui do nosso chat. Uma pergunta, a primeira pergunta pode parecer uma pergunta de resposta muito simples, mas nós vamos apresentá-la aqui ao padre para que ele possa responder. A Sidneide Almeida nos pergunta: todas Marias se resumem em uma só pessoa? Essa é a pergunta da Sidneide Almeida. Sidneide, que belíssima pergunta, né? Todas as Marias é a mesma mulher, mãe de Jesus, escolhida por Deus. Algumas pessoas podem perguntar assim: mas padre, por que tantos títulos? Porque cada um deles transmite uma experiência de fé em Cristo, na igreja. Pela devoção, por exemplo, de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, nós vemos que essa mensagem que se deu de forma visual no Pancho de San Juan Diego é uma grande profecia contra a matança de crianças inocentes em sacrifícios pagãos. Toda a simbologia que está naquele ícone de Nossa Senhora de Guadalupe, ali nós vemos o sofrimento de um povo, mas ao mesmo tempo uma resposta de Deus, porque aquilo foi motivo de grande conversão. Então, todas as Marias são todas Nossa Senhora. Todas as Marias é esta mesma mulher, de Gênesis a Apocalipse. Transmitem uma profunda experiência de fé do povo de Deus. Tanto que, só para citar como exemplo, Fabrício, Nossa Senhora do Belém em Descalvado, onde eu trabalho atualmente, é uma devoção local que surgiu justamente de uma promessa de um casal que não podiam ter filhos. E ele disse: se minha mulher ficar grávida, eu vou mandar esculpir uma imagem em madeira com a altura dela e o peso dela. E hoje, quantas e quantas mulheres fazem os seus votos a Deus por meio de Nossa Senhora, alcançam o dom da maternidade, que até então a ciência dizia é impossível, e depois, no ano seguinte, na sua novena, voltam para fazer a oferta de flores a Nossa Senhora, pela graça de alcançarem os filhos. Então, os títulos de Nossa Senhora representam uma experiência de fé. Muito bem, vale lembrar também a você que nos acompanha aqui pelo YouTube que nós estamos ao vivo também pela Web Rádio Rainha da Paz, de Brasília, Distrito Federal. Nós queremos saudar aqui os ouvintes da Web Rádio Rainha da Paz, desde já
acolhendo a todos que nos acompanham aí de Brasília e por meio da internet no mundo inteiro. Padre, nós estamos aqui no Simpósio Mariano de Nossa Senhora das Lágrimas. As nossas reflexões aqui, elas têm como plano de fundo a devoção mariana e, de maneira específica, a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. Essa devoção que nos traz aqui. Nós não podemos, de maneira alguma, não vamos conseguir, por exemplo, compreender a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas, a Maria da devoção, a Maria enquanto Senhora das Lágrimas, se não compreendermos antes a Maria da Sagrada Escritura, a Maria que a Igreja nos apresenta em seu magistério e na sua tradição. Exatamente isso, Fabrício. Nós só conseguimos compreender o que uma devoção local pode trazer de contribuição para a vida de fé quando nós olhamos também para a história. Quando nós olhamos para a história e vemos que a história é o lugar por excelência da hermenêutica, da ciência da interpretação. A gente faz a interpretação a partir do chão que pisa. Então, nós só vamos compreender a profundidade do que uma devoção como Nossa Senhora das Lágrimas tem a trazer e a contribuir com a nossa vida, na medida em que nós conhecermos a nossa própria história. Entramos em contato com a nossa identidade. Por isso que um povo sem identidade e sem história é um povo que é facilmente dominado, destruído, aniquilado. Nós precisamos entrar em contato com a nossa história, né? Nós estamos tão próximos aqui a Campinas, né? E ainda é de desconhecimento a aparição de Nossa Senhora, o que isso significa, a sua mensagem e o que pode contribuir com as nossas vidas. Então, os apostolados que estão surgindo contribuem muito para isso. E aquilo que a gente puder fazer de contribuição, a gente precisa fazer. Mas realmente, só vamos compreender quando nós olharmos para a Escritura, para a tradição, para o magistério da igreja. Nós precisamos estudar e nos aprofundar cada vez mais em nossa fé. Claro que isso não é de hoje para amanhã, de forma bate-pronta, né? É dia a dia da nossa vida. Só vai culminar quando nós estivermos na glória e lá Deus nos contar todos os mistérios que ainda não fomos capazes de compreender nessa caminhada de vida. Muito obrigado pela sua resposta, Padre. Antes da próxima pergunta e última da noite, eu quero também deixar a nossa saudação aos irmãos que fazem parte do grupo de preparação para a consagração através do método de Nossa Senhora das Lágrimas. Este grupo que é da Capela Nossa Senhora das Lágrimas de Brasília. A nossa saudação a todos vocês que estão aqui, que nossa Mãe e Riqueza possa fortalecer vocês neste caminho de consagração, de preparação à consagração que vocês estão trilhando. A nossa última pergunta para os avisos finais, Padre, é da nossa irmã Isabel. Ela é daqui de Curitiba. A nossa irmã Isabel tem um testemunho extraordinário. Ela foi protestante e hoje ela, para a honra e glória do Senhor, ela é católica, ministra de música, e ela se converteu à Igreja Católica por meio da intercessão de Nossa Senhora. E ela nos pergunta, Padre, sobre o título de Maria Corredentora. Qual é a opinião do Padre, partindo da visão do que a Igreja atualmente tem nos dito sobre este título? O que o Padre tem a nos dizer? Perfeito, Fabrício. Isabel, que Deus possa te utilizar cada vez mais como instrumento, que através do seu testemunho, muitos corações sejam tocados para que também voltem para casa, voltem para os braços de Nossa Senhora, voltem para aquele lugar
que a gente nunca deveria sair. Então, que Deus te utilize, minha filha, minha irmã, para que cada vez mais corações sejam tocados pelo seu testemunho. Nós vivemos há pouco tempo uma grande comoção sobre a posição da igreja com o título de Nossa Senhora Corredentora. E isso é uma discussão de séculos. De séculos. Ao longo dos séculos, várias e várias comissões e organismos da igreja se debruçaram sobre esse tema, até que saiu o documento dizendo que Maria não era corredentora. E pelo que eu pude conversar com alguns teólogos e professores, isso está mais no âmbito popular do eu acho ou eu deveria, do que propriamente um problema teológico agora para a igreja. Então, redentor é um só, é um só. Não dá para dizer Maria corredentora, né? Nós chamamos Maria intercessora. Maria como aquela que, pelo olhar sensível de mãe, de mulher, pode compreender as nossas dores humanas, as dificuldades que a gente passa ao longo da vida. Mas um só foi o Redentor. Maria, pelo seu sim, possibilitou que este Redentor pudesse vir ao nosso encontro. Padre, mas ele não podia vir sem ela? Poderia, mas Deus quis usar da mediação humana. Deus deixa a possibilidade de nós o servirmos ou não. Ele nos deu o livre arbítrio. E quando Maria foi consultada pelo anjo, ele disse: Ave, ó cheia de graça, totalmente cheia de graça. Mas ela poderia ter dito não. Ela poderia, mas a sua vida desde criança foi consciente de que sua vida seria para servir ao Senhor dia e noite. E a partir disso ela fez a sua missão divina. Ela colocou ali o seu sim de forma generosa. Então, dizer corredentora, eu particularmente vejo como errado, mas intercessora, fiel intercessora, mãe, nunca deixará de ser. E isso está nos nossos corações. Belíssima resposta, padre. O pessoal está aqui vibrando no chat, né, louvando a Deus pelas belíssimas e profundas colocações. Teve um comentário que me chamou muita atenção, da Aline Brito. Ela disse assim: devotos, devemos estudar todos os dias. Devemos conhecer sobre a Virgem Maria, sobre a fé, sobre a igreja, todos os dias. E aqui eu aproveito sobre esse comentário da nossa irmã Aline Brito para deixar aqui uma pergunta para o padre. Nós estamos, padre, nesses tempos, não só no Brasil, mas no mundo, vivendo essa grande efervescência de diversas manifestações populares à Virgem Maria. Muitas devoções estão surgindo no meio do povo. Nós temos Nossa Senhora das Lágrimas como uma devoção, fruto de uma presumível, né, manifestação extraordinária, a vidente Irmã Amália. Mas a pergunta que eu quero deixar para o padre é a seguinte, padre. Existe uma grande diferença entre devoção e devocionismo. Temos que tomar cuidado com esse devocionismo e vivermos de fato a devoção? Excelente colocação, Fabrício. E eu falo sobre a sua manifestação agora a partir daquilo que nós ouvimos no comentário. É preciso estudar. Quando a gente se aprofunda, a gente consegue o discernimento necessário para sair do devocionismo, ou seja, da superficialidade da reflexão, para aprofundar naquilo que é realmente concreto, palpável, histórico, e que a igreja vai olhar com muito cuidado. Então, o devocionismo, como tudo que termina com o ismo traz essa conotação negativa, é viver na superficialidade, na inocência de algo que
a igreja vai olhar com cuidado para ver se é realmente verídico ou não. E a igreja é tão prudente, a igreja é tão criteriosa, cuidadosa nisto. Então, a devoção, ela surge, se concretiza e efetiva na história e na vida da igreja, mediante o nosso constante estudar e aprofundar. Nós precisamos estudar Maria na teologia, Maria na liturgia, Maria dentro da devoção popular. São tantas as dimensões da nossa igreja que nós podemos estudar à luz do evento Mulher Maria. Então, estudar, como foi muito bem colocado no comentário, é palavra-chave para nós, palavra de ordem. Obrigado, Padre. Obrigado também a você que enviou a sua pergunta nesta noite. Nós já estamos aqui nos encaminhando para o finalzinho do nosso primeiro encontro, mas vale lembrar que o nosso primeiro simpósio mariano de Nossa Senhora das Lágrimas continua. Amanhã nós teremos a segunda noite com um tema, meus irmãos, eu que sou particularmente amante da Mariologia, o tema de amanhã é um tema formidável, como também o de hoje. E amanhã estará conosco o Padre Danilo Adorno. Interessante lembrar que, como o Padre Luiz Fabiano, que é devoto de Nossa Senhora das Lágrimas, o Padre Danilo também Adorno, que estará conosco amanhã, também é um grande devoto de Nossa Senhora das Lágrimas, e que vai nos ajudar a refletir sobre o tema normas para proceder no discernimento de presumidos fenômenos sobrenaturais. Hoje, com o Padre Luiz Fabiano, nós fomos conhecer neste caminho, neste itinerário, Maria na Palavra de Deus, à luz do magistério e da tradição. Amanhã, vamos também ouvir, conhecer mais sobre esta mesma Virgem, nossa Mãe e Mãe de Deus, à luz do magistério da Igreja. Muitas pessoas, Padre, são grandes, entre aspas, né, fãs, especuladores, enfim, sobre aparições, mariofanias, né? Então, amanhã, você que gosta muito dessa temática de aparições, manifestações extraordinárias de Nossa Senhora, enfim, o tema de amanhã vai iluminar a sua reflexão mariológica, para que, ouvindo o magistério da Igreja, você possa continuar vivendo bem a sua devoção e, é claro, a partir do olhar da Igreja, nós vamos, sob o discernimento da Igreja, também vamos viver bem a nossa devoção à Nossa Senhora. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de passar a palavra para o Padre, para que ele possa nos abençoar, eu quero lembrar mais uma vez aqui a nossa frase-chave de hoje. A frase-chave é Maria na Palavra de Deus. Muitos ansiosos aqui no chat perguntando como que vai acontecer esse sorteio, como que eu faço para votar lá no grupo, porque o grupo está fechado. Mais uma vez, eu fixei aqui o link do grupo. Seguinte, você vai anotar a palavra de hoje, a frase-chave de hoje, Maria na Palavra de Deus. Quando terminarmos aqui, você vai lá para o grupo, vai ter uma enquete, e você vai votar em uma das 3 opções que eu vou colocar, qual é a palavra-chave de hoje. Não pode clicar errado, tá? Acertando, você vai computar um ponto ali para você participar do sorteio. Quando encerrarmos o simpósio, lá no grupo, nós vamos revelar quem foi o contemplado, os contemplados, né? Porque serão 2 devocionários. Então, aqui, primeiro sorteio e segundo sorteio. Então, você vai levar para casa, você vai receber na sua casa esse devocionário de Nossa Senhora das Lágrimas, organizado pela nossa querida irmã Rita Elisa Seda, que inclusive vai com a medalhinha de Nossa Senhora das Lágrimas de presente para você. Então, não se esqueça, a frase-chave de hoje, Maria na Palavra de Deus, entre no grupo e participe da nossa dinâmica. Importante, você precisa anotar a palavra-chave para cada dia. Hoje será esta,
frase-chave Maria na Palavra de Deus. Amanhã teremos outra e na quarta-feira, no último dia do simpósio, outra frase-chave. Tá bem? No mais, eu quero deixar a nossa saudação, não apenas em meu nome, em nome do nosso apostolado aqui de Curitiba, no Paraná, mas também a minha gratidão em nome do apostolado de Nossa Senhora das Lágrimas de Descalvado, também das amigas de Nossa Senhora das Lágrimas de Brasília e também do apostolado de Nossa Senhora das Lágrimas de Ribeirão Preto. Queremos deixar aqui a nossa gratidão a você que está conosco neste simpósio, que participou, interagiu e continua interagindo conosco e vai continuar participando até o final do nosso simpósio. No mais, amanhã, fique atento, você que não se inscreveu aqui no canal do Apostolado, se inscreva, ative as notificações, porque amanhã, às 19h30, em ponto, nós estaremos aqui ao vivo para o segundo dia do nosso simpósio mariano. Eu vou passar a palavra para o padre, porque nós vamos ser agraciados agora com a bênção que vem de Deus através das mãos sacerdotais do padre Luiz Fabiano. Padre, muito obrigado pela sua presença, pelo seu sim aos irmãos, a Nossa Senhora e a Deus. Com o Senhor. Fabrício, só antes da bênção, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim foi um motivo de muita alegria e de muita honra poder colocar, mesmo hoje, meu ministério mais uma vez a serviço de Nossa Senhora. Tá? Justifico a minha ausência amanhã, porque nós estamos nos mutirões de confissões, né? Preparando o povo de Deus para os sacramentos pascais. E mais 6h30 da manhã, já na Santa Missa, estará na minha intenção, a intenção do segundo dia do simpósio, do padre que irá falar, do padre Adorno, e de todos que irão acompanhar, tá bom? Então, que Deus abençoe grandemente este simpósio e que seja mais uma ação divina para que esse apostolado se torne cada vez mais conhecido, amado e difundido, viu? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora das Lágrimas, nossa Mãe, do coração de Jesus manietado sobre todos vocês, a paz, a proteção, a saúde e a bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, Padre. Obrigado a você que nos abrilhantou com a sua presença até aqui. Amanhã estaremos ao vivo mais uma vez, às 19h30. Lembrando que, olha, no último dia, se fosse você, não deixava de participar todos os dias, porque no último dia nós teremos novidades para contar para você que é devoto de Nossa Senhora das Lágrimas. Tá bem? Então, amanhã nos encontramos e depois, quarta-feira, para mais um encontro, darmos continuidade aí ao nosso simpósio. No mais, até amanhã. E para terminar, rezemos. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro de que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.